Sejam todos bem-vindos ao canal Ativadores da Fé. E no vídeo de hoje iremos abordar o assunto relacionado a quem nos habilita a crer, a crer em quem? Em Jesus Cristo e em sua obra salvadora. No livro de João, capítulo 16, versículo 13, vai nos dizer: quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O Espírito Santo, da qual o Senhor Jesus nos prometeu, é Ele que vai nos guiar em toda a verdade. É Ele que vai anunciar para nós o testemunho daquilo que Ele ouve do Pai, acerca das coisas que está por vir e também do convencimento do pecado do homem. Então é o Espírito Santo de Deus, como já a gente vem falando, desde outros temas abordados com relação ao Espírito Santo, que é Ele que vai nos habilitar, Ele que vai nos guiar, nos direcionar acerca de crermos no Senhor Jesus Cristo, na sua obra, a obra salvadora, da qual Ele veio para sua missão de redimir o homem do seu pecado e da morte. E a fé, ela é um dom de Deus, emanada, ou seja, proveniente do Espírito Santo. Por isso precisamos tê-lo ele dentro de nós. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, e não somente como visitante, mas como morador do templo. Ou seja, o templo somos nós mesmos, a igreja. E é necessário, para a vida de um cristão, termos a constante presença do Espírito Santo de Deus dentro de nós. Para quê? Para que possamos continuar crendo, porque na medida em que nós deixamos de orar, na medida em que nós deixamos de ler a palavra do Senhor Jesus Cristo, a tendência é fazer com que a nossa fé, ela diminua, ou seja, a nossa crença, ela vai se diminuindo e as coisas do mundo vai tomando lugar. Então, por isso a necessidade do Espírito Santo estar dentro de nós, como vai dizer aqui em João 14, 17. O livro de João 14, 17 vai nos dizer: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois habita e estará convosco. Ou seja, o Espírito da verdade, se referindo aqui ao Espírito Santo, que o mundo não conhece, nem o viu jamais. Por quê? Porque aqueles que são do mundo, quando eu digo assim, aqueles que são do mundo, todos nós vivemos no mundo. Mas as obras do mundo, muitas das vezes, não vai habitar em nós. Por quê? Porque é contrário à vontade do Espírito Santo. Então, não tem como o Espírito Santo habitar na vida de uma pessoa, dentro do templo, se as coisas do mundo permanecerem nele. Porque ele não é conveniente com essas coisas. Então é necessário que nós estejamos purificados, nós estejamos verdadeiramente com o coração aberto para que ele possa entrar e assim fazer a obra. Essa obra é justamente a habilidade do Espírito Santo de crermos, de nos levar a crer no Senhor Jesus Cristo. Então, 1 Coríntios 12, 9 e 31 vai nos dizer o seguinte. Vou começar do capítulo 8, versículo 8. 1 Coríntios 12, 8 e 9. A um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, é dada a palavra da ciência. A outro, pelo mesmo Espírito, fé. A outro, pelo mesmo Espírito, dom de curar. Ou seja, são diversidades de dons, mas apenas um, que é o Espírito Santo, que vai distribuir conforme a sua vontade a cada um de nós. E o dom da fé, que é um dom que vem de Deus, mas é emanado, é gerado em nós através do Espírito Santo, é Ele que distribui em cada um de nós para, de fato, nos levarmos a crer, a continuar crendo no Senhor Jesus Cristo e não desviarmos do seu caminho. E em 1 Coríntios 6, 19, vai nos dizer que
eu acabei pulando aqui, né, a sequência, mas faz parte aqui do assunto. 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus. Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em nós, proveniente de Deus. O nosso corpo, ele é santuário, ele é morada do Espírito Santo, né? E isso provém de Deus e não vem de nós mesmos, porque o dom, quem nos dá, quem distribui é o Espírito Santo por meio do Senhor. Porque Ele nos prometeu isso quando Ele cumpriu na terra toda a sua obra salvífica acerca da redenção, acerca da salvação do homem. E quando Ele cumpre toda a sua missão, o Senhor Jesus, Ele cumpre sua missão, Ele vai deixar, né, para nós, aquele que cremos. E quem nos habilita a crer é o Espírito Santo, o Espírito da verdade, porque Ele que vai abrir os nossos olhos, é Ele que vai nos revelar acerca do futuro, é Ele que vai nos revelar acerca, por exemplo, o livro de Apocalipse, são eventos futuros que irão acontecer. E como que sabemos disso? Porque o Espírito de Deus que revelou isso ao seu servo João, as coisas futuras, as coisas que irão acontecer. Então, Ele vai nos habilitar, de fato, a crer e, consequentemente, Ele vai abrir os nossos olhos, né, para que possamos conhecer acerca do futuro e até mesmo do presente, nos guiando, nos direcionando, mostrando a verdade, abrindo os nossos olhos, dando direção em situações, muitas das vezes, em que nós devemos tomar. Tudo isso é por meio do Espírito Santo. E Ele é Ele. Sem Ele não tem como um homem crer. Se um dia eu criei no Senhor Jesus Cristo, não foi porque eu escolhi. Lógico que a gente escolhe seguir a Jesus Cristo, mas quem vai convencer a crermos no Senhor Jesus é o Espírito Santo. Ele vai usar, né, pessoas que já uma vez salvas por Ele, foram ganhas por Ele. Vai usar pessoas assim como foi comigo, né, com a missionária, com a diaconisa. Usa bocas de servo, de pessoas para falar acerca da verdade, que uma vez já foi revelado para eles, para transmitir, né, acerca dessa revelação de toda a verdade. Então, é dom dele, é proveniente de Deus. Não é sobre nós, mas sobre ele. Por quê? Porque ele quer salvar, né? Ele quer salvar, ele quer mostrar toda a verdade acerca do seu reino, o reino de Deus, o reino do céu, dos céus, que tanto Mateus, né, fala lá, o livro de Mateus fala muito acerca do reino de Deus, né, que é um código de conduta aí para nós cristãos seguirmos ali acerca dos seus ensinos, principalmente capítulo 6, 5 e 7, né, que ele vai nos dar instrução de como ter o reino de Deus dentro de nós. E é o Espírito Santo que produz isso, na medida em que nós estamos dispostos de fato e de verdade a se entregar de corpo e alma a essa verdade. Ele vai trabalhando cada dia mais e os nossos olhos vão sendo abertos, as escamas dos nossos olhos vão caindo e a gente passa a entender de fato, né, o que ele quer nos mostrar. Por isso que vai dizer que o mundo não conhece, o mundo não recebeu. Por quê? Porque não tem como o Espírito Santo habitar em um templo em que o mundo habita dentro desse templo. Não tem como. Então é necessário a gente estar, né, disposto, purificado, com o coração aberto, para que essa verdade entre dentro de nós por meio do Espírito Santo de Deus, que vai habilitar a você crer. Se você não crê, ou muitas das vezes um dia creu, mas, né, tá tombeando, tá? O Espírito Santo está aí para te fortalecer a cada dia mais, e te guiar, te direcionar para toda a verdade, para os eventos futuros, da qual estamos encaminhando aí acerca, né, da vinda do Senhor Jesus Cristo, e só obtemos essa clareza por meio dele, né, por meio de servos na qual o Espírito Santo usou, né, o Espírito Santo inspirou os servos acerca da palavra dele para nos revelar a sua verdade.